Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão, e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mente e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra. E se o Senhor não desvendar os nossos olhos, nós jamais compreenderemos as maravilhas desta lei. Por isso, apieda-te de nós, Senhor, nesta noite, e fala profundamente aos nossos corações. Não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir da tua parte. E que o Senhor nos ajude, para que sejamos pais segundo o teu coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do meu sermão nesta noite é uma pergunta: que tipo de pai Deus quer que eu seja? Que tipo de pai Deus quer que eu seja? Embora o tema se refira especificamente a pai, mas eu não quero que nenhum adolescente ou jovem ou mulher diga assim: vou embora porque o sermão não é para mim. Não. Você vai ver que no decorrer do sermão eu quero fazer aplicações para todos os públicos. Então, você que é mulher, você que é mãe, pergunte para si mesmo: que tipo de mãe Deus quer que eu seja? Você que é filho, pergunte: que tipo de filho Deus quer que eu seja? Não importa quem você seja aqui, quem você é aqui. Pergunte: que tipo de pessoa o Senhor quer que eu seja? Irmãos, ser pai é, sem dúvida, uma das experiências mais emocionantes da vida de uma pessoa. Eu não tenho dúvida disso. Se não for uma das, é a mais. Aliás, se não for a mais, é uma das mais, com certeza. Com certeza. Eu tenho certeza que todos os pais que aqui estão lembram nitidamente a primeira vez que pegaram o filho nos braços. O primeiro filho, tudo novo. Eu tenho certeza que isso está claro na sua mente. De um lado você tinha uma alegria. Meu filho, que alegria.
Mas ao mesmo tempo também, você tinha um temor, uma coisa tão pequena, tão indefesa, tão frágil, tão dependente de você. Você saber que aquilo era algo indefeso e que estava totalmente dependente de você. Se você levar, ele vai. Se não levar, ele não vai. Depende totalmente de você. E essa é uma das experiências mais extraordinárias que Deus nos permite viver. Quando somos cristãos, então, a gente se torna pai e a gente fica mais temeroso ainda. Por quê? Porque nós entendemos que os filhos, como diz a Bíblia, são herança do Senhor. Então, imagine só, você saber que foi Deus quem colocou esse filho sob os seus cuidados. Para nós isso é um privilégio. Imagina, você cuidar da herança de Deus. Mas olha que responsabilidade. Você cuidar da herança de Deus. Eu acho que você já teve a experiência de cuidar de algum objeto, de uma pessoa extremamente zelosa. Tem aquela pessoa que empresta lá uma guitarra a Mateus, aí diz assim, Mateus, olha, está aqui agora, meu irmão, essa guitarra, meu irmão, olha, tenha cuidado nela. O cara faz 10 recomendações, né? Diz assim, olha, agora tenha cuidado. Você diz, meu Deus, não, meu irmão, não, deixa, não precisa não. Não, pode levar, tal, mas olha porque, agora tenha cuidado, você precisa ter cuidado. Meu irmão, tenha cuidado. Você diz, meu irmão, deixa. Sabe, quando nós pegamos algo assim que tem um valor muito grande para alguém, e aí essa pessoa faz dezenas de recomendações, você já pega em oração, né? E se você tiver filho pequeno, quando o menino se aproxima, menino, sai daí, né? Sai daí. Porque você sabe que aquilo é algo importante para aquela outra pessoa. Os filhos são assim. Deus entrega a sua herança em nossas mãos. E Ele diz, olha, cuida bem dele. Cuida bem dela. Porque ela é muito preciosa. Muito preciosa. E a gente olha assim de, meu Deus do céu. Será que eu sou capaz de cuidar de algo tão frágil e tão indefeso? E esse é o sentimento nosso enquanto pais, enquanto mães também. Nós precisamos olhar para os nossos filhos como de fato que eles são, herança do Senhor, presente do Senhor. Eles pertencem a Deus e este Deus que é o dono deles é extremamente zeloso e faz diversas recomendações em sua palavra. Sem contar que um dia nós vamos prestar contas a Ele. Ele vai se deparar conosco no grande dia, no juízo final, e Ele vai dizer, e aí, como foi que você cuidou da minha herança? Imagina só, você já parou para pensar nesse dia? Quando Deus perguntar a você, como você cuidou da minha herança? Essa será a pergunta que Deus vai nos fazer. Então, meu irmão, você que já tem filhos, atente para a sua grande responsabilidade. E você que ainda não tem filhos, então já comece a orar, Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Mas pastor, eu não sou nem casado, mas se Jesus não voltar antes, você com certeza vai ter filhos, se Deus quiser. Amém. Você vai se casar, ter um casamento abençoado, feliz. Vai ter filhos saudáveis, abençoados, amém. Glória a Deus. Então já comece a orar pelos seus filhos, a interceder por eles. Irmãos, nós precisamos refletir constantemente sobre o tema do nosso sermão. Que tipo de pai Deus quer que eu seja? O que Deus quer para mim enquanto pai? Independente da idade dos seus filhos. Talvez você esteja escutando esse sermão e esteja pensando assim, meus filhos já são grandes. Se eu soubesse que o pastor ia pregar sobre isso é mensagem para quem tem filhos pequenos. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem muitos pais de adolescentes que estão estragando seus filhos porque não estão sendo pais que Deus quer que eles sejam. Tem muitos pais de filhos casados que estão estragando o casamento dos seus filhos, porque não estão sendo o tipo de pai que Deus quer que eles sejam. Então essa não é uma mensagem somente para pais de crianças, e não é uma mensagem apenas para pais. É uma mensagem para toda a igreja. Então, independente da idade do seu filho, se é pequeno, se é grande, se é adolescente, se é adulto, essa mensagem é para você. Pergunte nesta noite, que tipo de pai Deus quer que eu seja? Será que eu estou sendo o tipo de pai que Deus deseja que eu seja? Será que eu estou sendo esse tipo de pai? E o texto que nós lemos dá 4 características. Estou evoluindo, irmãos, aumentei mais uma. Sempre é 3, então hoje eu estou com 4 características
de um pai que Deus deseja que você seja. Então atente para essas 4 características. Primeiro, Deus quer que eu seja um pai que consagra os meus filhos ao Senhor. Que tipo de pai Deus quer que eu seja? Ele quer que eu seja um pai que consagra os meus filhos ao Senhor. Veja o versículo 1 e 2 como a Bíblia mostra isso. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. E Deus diz: é meu. Irmãos, consagrar o primogênito não significa dizer assim: o primogênito é do Senhor, os outros não são. Não, não é essa a lógica do texto. Consagrar os primogênitos simbolizava que toda descendência era do Senhor. O primogênito era o símbolo de que todos pertenciam ao Senhor. É a mesma lógica das colheitas. Lembra a festa das primícias? Então, quando vinham as colheitas, os israelitas pegavam as primícias da colheita, entregando ao Senhor. Mas eles estavam dizendo: Senhor, toda colheita é tua, tudo é teu. As primícias eram apenas símbolo, para dizer que tudo aquilo pertencia ao Senhor. Então, quando Deus diz: consagra o primogênito a mim, é como se Ele estivesse dizendo: toda a sua descendência é minha, e essa descendência vai ser simbolizada pelo primogênito. Aí Deus diz: consagre o primogênito a mim, porque eles já são meus. Deixe-me perguntar: você compreende que os seus filhos são do Senhor? Que eles são já do Senhor? Quando você entende isso, que eles são do Senhor, você não tem dificuldade nenhuma de consagrá-los ao Senhor. Mas o que é consagrar? Consagrar não é somente você chegar aqui em uma cerimônia, em um culto, você chegar e dizer assim: pastor, faça a consagração do meu filho. Consagrei, pronto, agora já fiz minha parte, não tem mais o que fazer. Não, consagrar é muito mais do que isso. Consagrar é você entender diariamente que o seu filho é do Senhor. E não somente o seu filho, mas quando você consagra tudo, você está dizendo: Senhor, eu sei que isso veio das tuas mãos. Quando você consagra os seus bens ao Senhor, você diz: Senhor, obrigado porque o Senhor me deu o trabalho. Quando você consagra a sua vida ao Senhor, você está dizendo: Senhor, obrigado porque eu entendo que a vida é uma dádiva tua, por isso que eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Consagrar, irmãos, é um ato de alguém que entende que o que tem e o que é vem das mãos do Senhor. Quando eu entendo que os meus filhos são do Senhor, então eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer uma oração e dizer: Senhor, toma esses filhos são teus, eu os consagro em tuas mãos. Então essa é a primeira coisa que Deus espera de nós, é que nós consagremos os nossos filhos ao Senhor. Deus está ensinando aos filhos de Israel que eles devem consagrar esses filhos, porque esses filhos são dele. E como é que nós vemos, irmãos, que esses filhos são dele? Se você lembrar do que nós já pregamos anteriormente, você vai lembrar que o texto anterior, ou um dos textos anteriores, foi sobre a morte dos filhos primogênitos do Egito, lembra? Preguei sobre isso nas semanas passadas. O anjo da morte passou, e Deus mandou um sinal. Ele disse: olha, vocês vão melar a porta com sangue, porque na porta que estiver o sangue, eu vou passar por cima e não vou matar o primogênito que estiver ali. Observe, veja a lógica de Deus. A lógica de Deus é a seguinte: todos os filhos são meus, do Egito e de Israel. Só tem uma diferença, é que eu vou tomar para mim, eu vou tirar a vida dos egípcios, e eu vou preservar a vida dos filhos de Israel. Só que agora Deus vem e diz assim: está vendo que eu preservei a vida do teu filho? Então eu quero dizer uma coisa para você: você vai consagrar esse filho para mim. Eu quero esse filho para mim. Não foi eu que preservei a vida dele? Ele não deveria ter morrido, mas eu preservei a vida? Pois bem, Deus diz: ele é meu. E trazendo para nós, no século 21, eu pergunto: você acha que os nossos filhos foram gerados por acaso, pelo acaso? Você acha que os seus filhos estão vivos por causa da sorte? Você sinceramente acha isso? Não! Os seus filhos só estão vivos porque Deus está preservando a vida deles. Quantos filhos que estão morrendo? Se os nossos filhos estão vivos, é porque Deus tem mantido com um propósito. É Deus que preserva a vida de Esté, a vida de Nicolas, diariamente. Só que, irmãos, se Deus preserva a vida deles, então Deus tem todo o direito de pedir: consagre os seus filhos a mim.
porque a vida deles sou eu quem estou dando. Ele tem esse direito. Quando Deus pede os filhos a nós, Ele não está pedindo algo que Ele não tem direito. Não é que Ele está invadindo o nosso espaço, não. Nós não temos espaço, porque até o espaço que nós temos foi Ele que nos deu. Então Ele tem total direito de dizer: o filho é meu. Consagre o seu filho a mim. Entregue o seu filho a mim. E nós vemos, irmãos, como alguns personagens bíblicos entenderam isso claramente. Lembra de Ana? Ana chegou prostrada aos pés do Senhor, chorando desesperadamente: Senhor, me dá um filho, eu quero um filho. Quando ela engravida, ela entende que aquilo não é o acaso. Ela entende que aquilo não era sorte. Ela sabe que foi o Senhor que deu. E quando Samuel nasce, quando Samuel está desmamado, ela vai e entrega Samuel nas mãos do Senhor. Ela entende, ela diz: esse menino foi Deus que me deu, foi Deus que abriu a minha madre, foi Deus que me agraciou, então ele é do Senhor. Abraão, da mesma forma, a Bíblia diz que Abraão não tinha filhos, Sara não podia gerar. Aí, quando Abraão tem 75 anos, Deus faz uma promessa: eu vou lhe dar um filho, eu vou lhe dar uma descendência numerosa. Passa-se o tempo, quando Abraão tem 100 anos, irmãos, Abraão torna-se pai de Isaque. Anos depois, Deus olha para Abraão e diz: Abraão, agora eu quero que você sacrifique o seu filho a mim. Abraão sabia que aquele filho era de Deus. Ele sabia que tinha sido Deus que tinha dado a ele. E por isso ele não pensa duas vezes. Ele diz: Senhor, está aqui. Coração apertado, mas está aqui. Não estou entendendo nada, mas está aqui. O filho é teu. Ana entendeu que o filho era de Deus. Abraão entendeu que o filho era de Deus. Esses irmãos colocaram seus filhos à total disposição do Senhor. E eu pergunto: será que você, será que eu, será que nós estamos dispostos, de fato, a colocar os nossos filhos à total disposição do Senhor? Será que você pode, nessa noite, dizer assim: Senhor, faça do meu filho o que o Senhor quiser? Será que você pode dizer: Senhor, se o Senhor quiser levar meu filho para longe, para ser um missionário longe de mim, leve, Senhor, porque esse filho é teu. Será que você pode fazer essa oração e dizer: Senhor, o filho é teu, faça dele o que o Senhor quiser? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu não estou finalizando a mensagem agora, mas diante desse primeiro ponto, eu queria que nós orássemos ao Senhor. E que você fizesse uma oração sincera a Deus, consagrando o seu filho ao Senhor. E dizendo para Deus: Senhor, ele é teu, faça dele o que o Senhor quiser. Pai, a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. E se nós os temos, é única e exclusivamente porque o Senhor nos agraciou com eles. Por isso nós entendemos que eles são teus. E nós não queremos prendê-los dizendo: não, vão fazer a minha vontade, vão fazer o que eu quero. Não. Nós queremos que eles cumpram o teu querer. Então, Senhor, faça deles o que o Senhor quiser. Leve-os para onde o Senhor quiser. Só te pedimos uma coisa: não deixem que eles se afastem da tua presença. Não deixem nunca, Senhor, que eles esqueçam do Senhor. Que onde eles estiverem, eles estejam sempre perto de Ti e no centro da Tua vontade. Nós os consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha feito essa oração sincera, dizendo: os filhos são teus, Senhor. Agora, só uma observação aqui para a gente. É incoerente você consagrar seu filho se você não é consagrado, né? Então, se você fez essa oração, eu espero que você, antes de tudo, tenha dito assim: Senhor, aqui está a minha vida. Aqui está a minha vida. A minha vida é tua. Porque você não pode dizer: Senhor, está meu filho, mas a minha vida está longe de Ti. Então, que tipo de pai Deus quer que eu seja? Primeiro, um pai que consagra o meu filho ao Senhor. Segundo, que tipo de pai Deus quer que eu seja? Deus quer que eu seja um pai que ensina os feitos do Senhor aos meus filhos. Observe como isso é claro nesse texto. Nós vemos aqui, queridos, como Deus começa a descrever, do versículo 3 ao versículo 7, como deveria ser a festa dos pães asmos. Eu já conversei aqui com vocês sobre essa festa, onde não tinha fermento, não tinha massa levedada, enfim.
Deus começa a descrever essa festa dos pães asmos. E o que chama a minha atenção, e que eu quero compartilhar com você, é o versículo 8. Veja aí, por favor. Deus diz: naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito. Observe, preste bem atenção aqui, preste bem atenção. O texto bíblico diz que Deus espera que nós que somos pais ensinemos aos nossos filhos os feitos do Senhor. É a fé que passa de geração a geração. Olha que maravilha! Uma geração conta a outra geração, que conta a outra geração. É isso que diz o Salmo 78. O que ouvimos dos nossos pais, contamos aos nossos filhos. E é assim que nós fazemos, nós aprendemos e transmitimos. Eu tenho dito aqui que os nossos filhos já vêm com defeito de fábrica. Todo filho, não tem para onde correr. O meu filho, seu filho, já tem um defeito de fábrica. E esse defeito chama-se pecado. Várias vezes eu digo: você não precisa ensinar seu menino a desobedecer. Olha, meu filho, vem cá, a gente vai aprender hoje desobediência. Eu quero ver qual foi o pai que ensinou isso aqui. Não tem. Você diz assim: olha filho, olha, não esqueça, amanhã a aula vai ser sobre egoísmo. Olha, quando o menino pedir, você diga assim: é meu, certo? Agora tem, qual foi o pai que ensinou isso? Mas ele já veio de fábrica desse jeito. Já veio de fábrica. E o que é que nós ensinamos? Nós ensinamos os princípios do Senhor, os feitos do Senhor. E é isso que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo: você precisa evangelizar seu filho, pregar a palavra para o seu filho, anunciar os feitos do Senhor para o seu filho, não importa a idade que ele tem. Ele pode ser maior do que você precisa evangelizá-lo, pregar para ele, anunciar os feitos do Senhor. Nós temos a incumbência de apresentar o Senhor para os nossos filhos. E aqui, para aqueles que têm filhos pequenos, assim como eu, sabem como o mundo atual é desafiador para a pregação do Evangelho aos nossos filhos. Os nossos filhos estão constantemente sendo bombardeados por informações as mais diversas o tempo todo. O tempo todo. Irmãos, é muito grande a tentação de terceirizar a educação dos nossos filhos. Como é tentador fazer isso? A tentação de colocá-los na escola tempo integral para dizer assim: vai menino, gasta tuas energias lá. Só vem à noite e pronto, quando vier está lá morto e cansado só para cair, já sair amanhã. E alguns pais queriam que tivesse aula tempo integral no sábado e domingo também. Porque de segunda a sexta é pouco. É pouco. A tentação de colocá-los para serem educados por influencers, né, youtubers, pessoas que estão influenciando. É grande a tentação. Ou mesmo de entregá-los a babás, avós, né, que são bênçãos, são suporte, sim. Mas a tentação nossa de dizer assim: olha, leve para ele passar 2 meses, 3 meses, 1 ano. Né? Muitas vezes é grande, irmãos. É grande a tentação. Mas cuidado, cuidado. No dia do juízo, Deus não vai cobrar seus filhos ao influencer. Ele não vai cobrar aos avós. Ele não vai cobrar os seus filhos da babá. Ele vai cobrar os seus filhos de você. É de você que ele vai cobrar. Ah, mas é que eu trabalhava demais. Eu coloquei minha herança na sua mão. Ah, mas é porque eu não parava, foi minha herança que eu coloquei confiando em você. Ninguém aqui é obrigado a ter filhos, mas se você os tem, então dedique-se a eles. Filhos precisam de dedicação, filhos precisam de atenção, filhos precisam de tempo, e tempo com qualidade. Então instrua os seus filhos no temor do Senhor, no caminho do Senhor. Ensine seus filhos a meditar na palavra, a amar a casa do Senhor. Ensine isso aos seus filhos, para que eles amem e cresçam amando o Senhor, vivendo para a glória de Deus. E agora, irmãos, falando especificamente para nós, homens, pais, homens, deixa eu dizer uma coisa para você. Instruir os filhos é função primária sua. É função primária minha,
é nossa, nós homens. Nós temos essa incumbência de instruir os nossos filhos. Nós não podemos jogar a nossa responsabilidade sobre a mãe. Porque há muitos pais que estão sendo omissos. Tudo, resolva com sua mãe. O que sua mãe disser. Isso é omissão. Nós somos os sacerdotes do nosso lar, nós somos cabeças do nosso lar. E nós precisamos assumir para nós a responsabilidade da educação, da instrução, da disciplina, da correção dos nossos filhos. Sua função, homem, não é apenas prover as necessidades financeiras da sua casa. Muitos homens que estão dizendo, já dou a despesa, tá bom, já fiz minha parte, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós temos a função de educar, de instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. A nossa função principal, irmãos, é levar a nossa casa à adoração do Senhor. Levar a nossa casa aos pés do Senhor. E eu pergunto a você, pai, homem, qual foi a última vez que você instruiu seus filhos no caminho do Senhor? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez, ou melhor, como está a frequência dos cultos domésticos em sua casa? Como está a frequência? Quantas vezes você tem reunido a família para orar? Tem juntado a família para adorar a Deus? Para louvar o nome do Senhor? Para ouvir a palavra de Deus? Qual a sua parcela de contribuição para a firmeza da fé dos seus filhos? Seus filhos podem ver você como um homem de Deus? Você tem coragem de olhar nos olhos do seu filho, da sua filha, e dizer assim, filho, você me vê como um homem de Deus? Filha, você me vê como um homem de Deus? Você tem coragem de fazer isso? Ou você não tem coragem porque você sabe que você está sendo omisso? Porque você sabe que você não está cumprindo o seu papel? Que tipo de pais Deus deseja que nós sejamos? Pais que consagram os nossos filhos, mas também pais que instruem os nossos filhos, que falam da palavra para os nossos filhos, que anunciam o evangelho para os nossos filhos, que pregam para os nossos filhos. Terceiro lugar, que tipo de pai Deus quer que eu seja? Deus quer que eu seja um pai que influencia positivamente pelo exemplo. Deus quer que eu seja um pai que influencia positivamente pelo exemplo. Nosso dever, meus irmãos, não é simplesmente ensinar o caminho em que deve andar. Ô filhão, o caminho é aquele ali, pode ir que vai dar certo, vai lá. Não é apenas apontar o caminho, mas é caminhar com ele. Lembra o famoso texto, Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, é assim? Não, ensina a criança no caminho que deve andar. Não é ensinar o caminho, mas é ensinar no caminho. Há uma grande diferença. Não é ensinar o caminho, não é apenas apontar o caminho, mas é caminhar com o menino e ensinar no caminho. Nós pais ensinamos no caminho, nós vamos caminhando com eles. Nós pegamos na mão deles e à medida que o caminho vai passando, nós vamos ensinando aos nossos filhos aquilo que eles devem ser, o que eles devem fazer. Deus diz que os pais devem ser exemplo para os filhos na guarda das ordenanças. Ele diz, olha, os filhos de vocês vão ver vocês festejando, vocês celebrando ao Senhor. Os filhos de vocês vão ver vocês adorando ao Senhor. Os filhos de vocês, Deus diz, vão ver vocês dedicando as primícias ao Senhor. Eles vão ver tudo isso. Eles vão contemplar. Eles vão estar de olhos em vocês. E não se enganem, irmãos, não se enganem. Os nossos filhos estão constantemente olhando para nós. Nós, pais, não podemos dizer aos nossos filhos, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não cabe isso na instrução dos nossos filhos. Os pais não podem apenas dizer aos filhos, consagrem o melhor de vocês ao Senhor. Ele deve ser um exemplo, consagrando o melhor dele ao Senhor. Ele deve dizer assim, olha filho, consagra o melhor, fazendo como eu fiz. Seguindo o meu exemplo. Tem um ditado que diz, vale mais do que um exemplo, vale mais do que 1000 palavras. Tem um ditado famoso que diz assim, o que você faz, fala tão alto aos meus ouvidos, que eu não consigo ouvir o que você diz.
O que você faz fala tão alto aos meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que você diz. Nosso exemplo é maior. É verdade, irmãos, muitas vezes nossos filhos estão mais interessados no que nós fazemos do que do que nós ensinamos. Estão olhando para nós. Nós somos o maior exemplo ao lado deles, principalmente quando são pequenos. Os filhos deveriam ver o zelo de seus pais ao observar as festas do Senhor, ao estar aqui na casa do Senhor. Olha o nosso zelo. Assim eles vão aprender como amar o Senhor. Eles vão aprender como desejar mais o Senhor. Eles vão aprender como querer mais o Senhor. A melhor lição para que eles entendam o amor de Deus não é o sermão que nós pregamos para eles, é a forma como nós vivemos diante deles. Mas, irmãos, quando eles observarem os nossos atos, as nossas vidas, será que eles vão ver algo positivo? Será que eles vão ser influenciados positivamente? Será que eles vão ver que nós estamos dedicando o melhor de nós ao Senhor? Muitos pais até ensinam o caminho, mas só o caminho mesmo, sabe? Quantos pais, talvez você já tenha visto muitos exemplos assim, o cara com um copo de cachaça na mão, diz assim: olha filho, beba não, viu? Beba não. Mas o cara bebe com um prazer, sabe? Que o filho está olhando assim: rapaz, como é que meu pai bebe com prazer? Ele tem tanto prazer nesse copo. E aquilo fica no inconsciente dele. Eu quero esse prazer. E o pai chega e dá um trago no cigarro e diz assim: ó filho, olha, não fume não. Mas ele fuma com tanto prazer. E o filho olha assim e diz assim: eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Filho, ó, vá para a igreja, viu filho? Ó, vá para a igreja, o caminho é... Você vai. O pai não vai. Sabe? Olha filho, o caminho é esse, ó, não tem outro caminho. E por que você não entra por esse caminho? Por que você não entra? Isso é ensinar o caminho. Não é o que Deus quer. Deus quer que você ensine no caminho. Não se engane, seu exemplo fala mais alto do que as suas palavras. Com certeza. Seus filhos estão de olho em você. Eles estão dissecando você. Eles estão observando como você trata sua esposa. Estão observando. E eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo como você, esposa, trata o seu marido. E eles estão aprendendo. Elas estão aprendendo. Eles estão observando o seu zelo pelo Senhor e pela sua obra. Eles estão observando as pequenas mentiras ou seu zelo pela verdade. Eles estão observando cada ato. Cada ato. Cada ato. Vez por outra, Esther vem. Diz: mas papai, o senhor não falou isso? Eu digo: Jesus, tem misericórdia do teu servo. Tem misericórdia. E eu digo: verdade, Esther. Verdade. Verdade, você está certa. Porque, irmãos, nós precisamos orar e vigiar, como diz a palavra. Mas cedo ou mais tarde, voluntário ou involuntariamente, os filhos expressam alguns comportamentos dos pais. Isso é inevitável. Por mais que você tenha um pai que você diga assim: eu não vou copiar nada do meu pai, você vai copiar. Não tem para onde correr. Porque você vê o exemplo. Aquele exemplo é encarnado em você. E muitas vezes sem você querer. Eu pergunto, no seu caso, isso seria bom ou seria ruim? Você queria, sinceramente, pergunte para você mesmo. Reflita. Você, pai, você pode fazer uma oração aqui? Preste atenção. Será que você pode fazer a oração dizendo assim: Senhor, que meu filho seja um marido como eu sou para a mãe dele? Você pode fazer essa oração? Você mulher que está me ouvindo, você pode fazer uma oração aqui dizendo assim: Senhor, se você tiver um filho homem, você pode orar assim, dizendo assim: Senhor, que a esposa do meu filho seja uma mulher como eu sou para o pai dele. Será que você pode orar assim? Ou será que você diz: misericórdia, pastor, misericórdia, que Deus nem escuta de longe essa oração, né? Mas porque você não é uma boa esposa, você não é um bom marido? Então conserte-se, meu irmão. Conserte-se. Deus está dando chance para você se consertar. Nós precisamos influenciar os nossos filhos pelo exemplo. Eles estão olhando.
E vendo eles celebrando a Páscoa, celebrando a festa dos pães asmos, consagrando o primogênito ao Senhor. E nós estamos ensinando pelo exemplo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo ensinava com palavras e ensinava pelo exemplo também. Por fim, em quarto e último lugar, o que Deus deseja que nós sejamos como pais. Primeiro, que nós consagremos. Segundo, que nós possamos instruir. Terceiro, que nós influenciemos. Quarto e último lugar, Deus quer que eu seja um pai que dá segurança para que meu filho abra o coração. Deus quer que eu, como pai, eu seja um pai que dá segurança para que o meu filho abra o coração para mim. E eu quero que você atente para esse quarto conselho, preste bem atenção. Infelizmente, muitos relacionamentos, pais e filhos, não são marcados por uma amizade verdadeira. O filho não pode dizer, meu pai é meu amigo, e nem o pai dizer, meu filho é meu amigo. Eu quero que você pense nesse momento, qual o nível do seu relacionamento com o seu filho? Que nível vocês têm de relacionamento? Vocês são, primeiro, será que vocês são inimigos? Segundo, será que vocês se toleram? Porque o inimigo é aquele, não quero nem ver a cara. Tolerar é aquele, né? Eu falo o necessário. Né? Só o necessário. Vocês se toleram. Vocês são colegas ou vocês são amigos? Qual o nível de amizade seu pai com o seu filho? Ou você que é filho, qual o nível de amizade que você tem com o seu pai? Pergunto a você. Vem, reflete, por favor. Seu filho tem liberdade para conversar com você sobre qualquer assunto? Ele tem liberdade, qualquer assunto, qualquer um, de chegar e conversar com você? Ele tem essa liberdade? Por que eu estou perguntando isso? Porque o versículo 14 chama a nossa atenção para a fonte do diálogo confiante entre pais e filhos. Veja aí, por favor, do 14 em diante. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. Olha só, pensa comigo aqui. A fonte do diálogo está nas perguntas que são feitas na infância. Guarde isso. A fonte do diálogo entre pai e filho está lá atrás, nas famosas perguntas dos nossos filhos. Toda criança gosta de perguntar, irmãos. Toda criança. Não tem para onde correr. Toda criança gosta de perguntar. E a forma como nós reagimos às perguntas dos nossos filhos contribui ou não para uma relação de confiança. Por exemplo, pense comigo. Imagine que o filho, seu filho, lhe faz uma pergunta embaraçosa. E quando ele lhe faz aquela pergunta, sabe, embaraçosa, você fica vermelho, você fica assim por fora, teu filho vai perceber. E ele vai dizer assim, eu não posso perguntar isso a meu pai. Ele vai bloquear. Eu não posso perguntar isso a meu pai, porque gerou algum constrangimento. Ele não ficou confortável. Ou então, pense o seguinte, que ele faz uma pergunta curiosa. E aí você responde com ignorância. Certo? Seu filho trava. Ele trava. Essas reações podem afetar tremendamente a relação de confiança entre pais e filhos. A criança trava. Ela não consegue expressar os seus sentimentos. Não consegue. Não se sente em paz. E o problema maior, irmãos, é no futuro. Por quê? Porque essa criança que trava com o pai, que trava com a mãe, ela vai ser instruída na escola. Quando ela tem alguma dúvida, né, sobre sexualidade, sobre alguma outra área, então ela vai para onde? Ela vai para a escola, para o colega. Ela vai para onde? Ela vai para o Google. Ela vai para o GPT. Ela vai procurar outras informações. Por quê? Porque não tem uma relação de confiança entre pai e filho.
Porque essa confiança foi quebrada em uma pergunta que foi feita. E aqui, irmãos, Deus orienta sobre a reação dos pais à pergunta dos filhos. Como nós devemos nos comportar? O contexto aqui é o contexto do sacrifício do primogênito. Então o pai está aqui sacrificando e o menino chega lá para o pai e diz assim: ô pai, o que é isso? A pergunta que as crianças agora: pai, o que é isso? E aí, irmãos, é aqui onde você tem que ter a sabedoria, sabe? E eu me lembro, quando eu estava preparando aqui, eu lembrei da minha mãe. Porque assim, minha mãe não conhecia o Senhor, lógico. Depois que Deus fez uma obra na vida dela tal, e Deus mudou. Mas eu lembro que quando ela não conhecia o Senhor, às vezes ela estava fazendo alguma coisa ali e tal, aí a gente perguntava assim: ô mãe, para que é isso? E ela tinha um hábito de dizer assim: para tampar a boca do perguntador. Irmãos, olha que situação. Ainda hoje, se eu estiver numa sala de aula, eu sou travado para perguntar a um professor. Eu sou travado. Eu não sei. Tipo, dificilmente. Eu geralmente pergunto assim, sozinho. Tipo, eu estou assistindo a aula, tá ali, dificilmente, só se eu estiver realmente num contexto de muita confiança e tal, aí eu me expresso. Mas, porque eu acredito que dentro de mim, né, acho que a terapia pode me ajudar. Sabe? Mas dentro de mim, eu acho que eu fico imaginando que o professor vai dizer para tampar a boca do perguntador. Sabe? Como eu disse, minha mãe não conhecia o Senhor. Ela não conhecia. Mas veja, esses tipos de reações às vezes nos travam. Às vezes nos travam. Mas observe como Deus instrui aqui. Deus orienta que os pais não ignorem a simplicidade da pergunta. Vê, o filho chega e diz assim: pai, o que é isso? Aí o pai para tudo e começa a instruir o seu filho. E não somente isso, mas você vê a resposta que ele dá, é uma resposta em detalhes. É contando os detalhes do que aconteceu. É o pai que senta e começa a conversar e explicar. Não é um falar rápido, não. É sentar, explicar, conversar em detalhes. Ele também faz respostas estratégicas. Veja, a resposta aqui, ele está instruindo o Senhor. Olha, o Senhor fez, o Senhor nos tirou, o Senhor agiu, o Senhor fez isso, fez aquilo. Veja que o pai aproveita essa oportunidade para quê? Para falar do Senhor aos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, prestem atenção nisso. Cada momento que nós temos com os nossos filhos é uma oportunidade de fortalecer a nossa relação de confiança com Ele. Cada momento. Então, aproveite cada oportunidade da melhor forma. Seu filho precisa ver você como alguém, não que dá medo, mas alguém que dá confiança. Ele precisa se apresentar diante de você como quem ele é. O seu filho não precisa colocar máscaras diante de você. Porque se o seu filho acha que você não ama como ele é, então ele vai precisar colocar uma máscara e ser outra pessoa para que seja aceito por você. Você precisa deixar e expressar a confiança no seu filho e nesse diálogo com o seu filho. Precisamos desenvolver diálogos saudáveis e relacionamentos profundos com os nossos filhos. Eu pergunto, que tipo de pai Deus quer que eu seja? Nós vimos aqui 4 pontos. Primeiro, Deus quer que eu seja um pai que consagre os meus filhos ao Senhor. Segundo, Deus quer que eu seja um pai que instrua os meus filhos no Senhor. Terceiro, Deus quer que eu seja um pai que influencia os meus filhos positivamente. Quarto, Deus quer que eu seja um pai que dê segurança aos meus filhos. Fala sério. Como você reage diante desse alto padrão de Deus? Como você reage? Será que você escuta um sermão como esse e você toma a postura do jovem rico? Ah, pastor, tudo isso eu tenho feito desde que meu filho nasceu. Sabe, tem gente que escuta um sermão como esse e fica com salto alto, todo o céu para dentro. Eu faço tudo isso que o pastor falou e ainda faço mais. Isso é arrogância. Tem gente que escuta um sermão como esse, aí fica olhando para trás. Será que fulano está aqui? É porque essa mensagem é para fulano. Isso é arrogância.
Essa é uma mensagem, irmãos, para a gente ouvir e dizer assim: eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus. E se você disser isso, eu preciso da misericórdia de Deus, eu quero dizer para você, estamos juntos. Estamos juntos. Esse foi o meu sentimento quando eu estava preparando esse sermão. Era preparando esse sermão, parando e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Preparando esse sermão e dizendo: Senhor, me ajude. Me ajude. Porque o primeiro que recebeu foi eu, essa palavra. E dizendo: tem misericórdia de mim. Porque eu quero ser um pai segundo o coração de Deus. A paternidade nos humilha, irmãos. Nos humilha. É muito fácil a gente olhar quando a gente não tem filhos e a gente vê os filhos dos outros e a gente diz: ah, se fosse meu filho. Muito fácil. Difícil é quando a gente olha para essas coisinhas pequenas que nos surpreendem, fazendo coisas que nós nunca imaginávamos que eles fossem capazes de fazer. Coisas que a gente olha assim e diz: não, meu filho não faria isso. Sério? Mas sabe o que é isso? É Deus dizendo: seu filho precisa da minha graça. Seu filho precisa de um Salvador. E você, pai, você, mãe, é quem precisa apresentar esse Salvador para o seu filho. Fique de pé nesse momento.